População de Santa Maria e região. Eu, como médica da saúde pública de Santa Maria, como médica no meu consultório particular, já aposentada do Estado, venho então com muita preocupação passar as informações para a nossa população, para que sem haver pânico, nós temos que nos cuidar. Estamos frente a uma pandemia mundial, onde tem um novo vírus, já existia o vírus, hoje está modificado. Não se sabe ainda as reações do corpo humano, sabe que é uma gripe muito agressiva e que a transmissão dele se dá muito fácil pelo contato, por gotículas do nosso espirro, da nossa tosse, dos contatos que temos com mãos, de a gente coçar o nariz, de colocar a mão em frente à boca antes quando vai espirrar. Então tudo isso é motivo de transmissão, de fácil transmissão de vírus, de um vírus altamente resistente. Então o que é a maior recomendação? Os países que conseguiram diminuir a transmissão deste vírus recomendam que, e já existe uma evidência, que o contato físico deve ser diminuído. Então, devemos ter o contato só com aqueles nossos familiares, por isso que a recomendação a nível ministerial, a nível da Organização Mundial da Saúde, é de as pessoas ficarem em casa, se organizarem para que passem nesse período de pandemia em suas casas com o mínimo contato de pessoas fora de seus lares. Por quê? Porque só assim nós vamos conseguir que a transmissão desse vírus diminua e não atinja as pessoas em grande número como atingiu a outra gripe H1N1. Então, o que isto nos diz? Que depende exclusivamente de cada um de nós inibirmos a transmissão deste vírus. Então, não precisa gerar pânico, mas enfim, que todos se resguardem em seus lares, que os nossos empresários consigam montar programas que possam atender em casa, trabalhar em casa, aqueles que não puderem, que os grandes empresários que possam trabalhar ou liberar os seus idosos acima de 60 anos. Enfim, há várias estratégias que estão sendo feitas a nível mundial, a nível de governos, para que a gente possa coibir esta pandemia. Quanto ao grupo de risco, que se fala nos idosos e nas crianças, pessoas diabéticas, pessoas hipertensas, pessoas que estão em tratamento de quimioterapia, pacientes asmáticos com bronquite, pacientes que fizeram bariátrica, que possam ter sua imunidade baixa, a gente orienta o quê? Que realmente estes fazem parte do grupo que são mais suscetíveis a complicações do vírus, do coronavírus. Então estes têm que ter a consciência de que vão ter que ficar em casa, porque a única maneira de evitar o vírus é ficar em casa. Agora, jovens já estão morrendo na Europa por conta do coronavírus. Então não existe mais pessoas que possam dizer assim, não temos problemas porque nós somos jovens. Não, os jovens, que são os que mais circulam, que estão mais desobedecendo as ordens, vão entrar então também nas complicações e nos números de óbitos por conta do coronavírus. Então, desde já, todos, jovens, crianças, adultos, trabalhadores ou não, todos devem ficar em casa para que a gente possa romper a corrente da transmissão do coronavírus. Como já na Bíblia dizia, que Noé recebeu um aviso de Deus para que colocasse numa barca um casal de cada animal que é representado no mundo na época. Ele, como homem, conduziria então aquela barca. Hoje, mais ou menos nos moldes do Noé, nós temos uma pandemia em que a Organização Mundial da Saúde manda que todos fiquem em casa, que não entrem em contato. Então vamos transformar os nossos lares à barca de Noé, que a gente possa ficar para sobreviver a esta pandemia. Cabe a cada um de nós, então, nos cuidarmos e cuidar dos nossos filhos, dos nossos avós, dos nossos companheiros e companheiras, para que a gente possa sair dessa pandemia todos vivos, todos saudáveis e que possamos nos abraçar livremente após toda essa pandemia passar no mundo. Temos logo abaixo os telefones de referência para sintomas gripais fortes, não irem à unidade de saúde, mas então antes
ligarem, pegar informação, e aí os postos de saúde estão organizados para isso, para ver se realmente o seu caso é caso de procurar o pronto atendimento. Se for um caso de coronavírus, suspeita de coronavírus, será devidamente encaminhado, porque está sendo feito na Secretaria de Saúde de Santa Maria um trabalho excelente para a organização de atendimento e encaminhamento dos nossos pacientes suspeitos. Muito obrigada e que todos possamos nos cuidar e nos abraçarmos depois dessa pandemia.